Olá, está começando o programa Enfoque Bíblico, um programa que apresenta um ponto de vista da Bíblia para o dia a dia. Fique conosco, pois Deus tem uma abençoadora mensagem para a sua vida. Meu nome é Ângelo, eu sou um dos pastores colaboradores da City K United, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Boston. Antes de iniciarmos uma breve e profunda meditação nas Sagradas Escrituras, vamos ouvir essa preciosa canção de louvor ao Senhor. Ao final dela, nós voltamos com a exposição da Palavra de Deus. Amados irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar os últimos versículos de uma maravilhosa narrativa, aquela narrativa que temos meditado até aqui nos últimos programas, chamada Bem-aventuranças. As bem-aventuranças proferidas por Jesus no chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Assim dizem os últimos versos da bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os versículos selecionados nos evangelhos de Mateus e Lucas apresentam o cristão como alvo de assegurada perseguição. Naturalmente, meu irmão, uma leitura breve dessa passagem pode induzir a crença que qualquer tipo de perseguição esteja em seu foco. Ou se referindo apenas aos líderes perseguidos, por exemplo, os profetas. Não é salutar essa interpretação. O texto também não é direcionado aos perseguidos políticos, pela cor, pelo gênero, dentre outros. Não se fala aqui de qualquer tipo de sofrimento, mas de uma perseguição e de uma perseguição religiosa. Afinal de contas, o texto bíblico diz que a perseguição se dá por causa de Cristo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13, versículo 13. É justamente esse o foco da bem-aventurança. Então, talvez alguém se pergunte, o que essa bem-aventurança ensina precisamente? Vejamos as palavras usadas pelo próprio Senhor. Perseguidos, perseguirem, perseguiram. Palavras que no sentido original dão uma ideia de hostilidade. Aquele que é contrário, que provoca. A palavra injuriarem, repetido 2 vezes, refere-se a maus tratos. Diz o texto, mentindo. É o mesmo que falar falsidades. Mais uma palavra surge, disserem todo o mal. A expressão grega dá a ideia de uma perseguição ampliada, pois fala de uma natureza, de uma índole má dessas perseguições. Mais uma palavra, odiarem e detestar, são sinônimos. Eis uma experiência de ódio e abominação. O texto fala expulsarem da sua companhia. É o mesmo que impor limites por má reputação. Impor essa má reputação sobre a igreja. Daí o sentido de outra palavra, o termo rejeitarem, que significa expulsar, expelir. Meu amado, você junta todas essas palavras. Você estuda todas elas, enfim, todas essas palavras expressam uma resoluta verdade. A perseguição à igreja fiel será dura.
A igreja será odiada por seu amor a Jesus. Cito alguns textos bíblicos para isso. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E veja bem, irmão, o contrário também é verdade. Além disso, Jesus declarou que seus discípulos são perseguidos por causa da justiça. São perseguidos por minha causa, diz o Senhor. São perseguidos por causa do Filho do Homem. Veja bem, o motivo é a fé em Jesus Cristo. Como expressou o discípulo amado, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, diz o Senhor. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, neles houvera falado, pecado não teriam. Mas, veja bem, meu irmão, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Assim, meu amado irmão, essa bem-aventurança vai ensinar que são extremamente felizes os cristãos, que desenvolvem uma fé genuína em Jesus Cristo e que por causa dele, do Senhor, são perseguidos por sustentarem os padrões divinos pela palavra. Independente das situações, os perseguidos se mantêm firmes e fiéis ao seu Senhor. Nós cremos nessa verdade. E é possível? Será possível uma promessa diante dessa bem-aventurança, meu irmão? Duas expressões definem a promessa. Diz o texto bíblico, porque deles é o reino dos céus e é grande o vosso galardão nos céus. São frases sinônimas, pois a promessa, meu amado irmão, é o grande galardão do reino dos céus. É o que está preparado para nós. É o que nos espera. É a promessa para aqueles que serão perseguidos por causa da justiça, por causa do Senhor, por causa do seu nome. Portanto, meu amado, eu encerro o texto da 7ª e última bem-aventurança, lembrando uma citação do apologista Tertuliano de Cartago, que foi uma província romana na África, lá no século II, entre o final do século II e o século III. Ele disse: não é o sofrimento, mas a causa do sofrimento que faz o Marte. Não é o sofrimento, mas é a causa do sofrimento que faz o Marte. Pense nisso. Amados, pensemos nessa palavra e a apliquemos ao nosso coração. Eu quero convidá-lo a ouvir a próxima canção, esse próximo louvor ao Senhor Jesus, meditando nos preceitos que aqui ministramos sobre essa última bem-aventurança. Assim que terminar, nós voltamos para orarmos juntos em nome de Jesus. Vamos orar?
Conscientes do significado dessa última bem-aventurança, clamemos pela misericórdia divina diante das atuais e das futuras terríveis perseguições que sobrevirão à Igreja do Senhor. Precisamos estar prontos e sermos considerados fiéis em tudo. Por isso, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante do ensino da última bem-aventurança. E, meu Deus, o que temos no ensino do Senhor é que o motivo pela qual somos perseguidos e que precisamos reconhecer que, de fato, isso é um privilégio, é a perseguição por causa de Cristo, por causa de sua palavra, por causa de sua missão, por causa de seu nome. E é justamente isso, Deus, que muitos cristãos não conhecem. É justamente isso que muitos cristãos não experimentam. É justamente isso que muitos cristãos, ó Pai, ainda não vivenciaram. Mas, ó Deus, a minha oração é que o Senhor possa nos despertar para entender, ó Deus, que a igreja precisa vencer este mundo e à medida que ela luta neste mundo, ó Pai, estar pronta a entregar sua própria vida pela causa do Senhor, por amor ao Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos a graça de compreender que uma vez perseguidos por causa de Jesus, estamos sim vivendo uma bem-aventurança, não um caminho de trevas. Estamos sim, ó Deus, tendo um privilégio. E assim, ó Pai, nos ensine a caminhar seguros por essas tormentas, por essas dificuldades, em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos amados, onde quer que eles estejam, que a igreja seja fiel, que os irmãos sejam fiéis e que nós possamos, ó Deus, lutar até o último momento pela causa que nos foi entregue, pela fé que nos foi entregue, pela mensagem que nos foi entregue, pela missão que nos foi entregue, pela salvação que nos foi entregue em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim encerramos mais um programa Enfoque Bíblico. Se essa mensagem lhe abençoou, é importantíssimo que você curta, que você compartilhe com os seus contatos. Você pode me seguir pelas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo, no Instagram, no Facebook, no blog, no YouTube. Eu compartilho uma série de mensagens, série de estudos também no Spotify, para que você tenha sempre o que ouvir e meditar da Palavra de Deus. Você também pode estar atento às redes sociais de nossa igreja. Pesquise CityK United, CityK Friends no Facebook, no YouTube e no Instagram, e ali você vai encontrar o que nossa igreja tem realizado, o que nossa igreja tem produzido para sustentar o povo de Deus. De fato, temos realizado, construído um alimento sólido para nos abençoar diante dessa crise. Assim, meu amado irmão, a minha oração é que Deus te abençoe muito. E até o próximo programa Enfoque Bíblico.